Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Queria falar um pouquinho de uma coisa chamada glaucoma. Glaucoma é uma doença grave do olho, vocês já ouviram falar, né? Só quero dar algumas pinceladas aqui, porque a maioria já conhece. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, dessa estrutura aqui, tá? O nervo óptico, ele é um pedaço do cérebro, um prolongamento do cérebro, né? A parte de trás do cérebro é que enxerga. Um terço inteiro de trás é para enxergar, fazer processamento visual. E aí vem fibras nervosas como um cabo elétrico e entram no olho e se abrem num guarda-chuva de nervos chamado retina, tá? O glaucoma é a morte desse nervo. E aí essa morte é irreversível. Então o glaucoma causa cegueira que não pode ser tratada com nada. Uma doença muito grave. Por sorte ela é rara também, 1% da população, tá? Então, cada 100 pessoas, uma pessoa pode ter glaucoma. Muito bom. Como é que a gente faz diagnóstico dessa doença? A gente faz diagnóstico dessa doença por dois exames importantes. O exame de imagem do nervo, quer dizer, nós temos que olhar para o nervo e ver como ele está. O nervo de frente é uma bolinha amarela e totalmente repleta de tecido nervoso. Quando começa a morrer pelo meio e vai fazendo como se fosse um buraco no meio do nervo. Nós chamamos esse buraco de escavação. Vocês já podem ter ouvido esse nome, escavação aumentada ou escavação do glaucoma ou glaucomatosa. Muito bem, você olhou a estrutura e viu a alteração da forma, que a gente chama anatomia. Aí você tem que testar a função, para ver se realmente é morte ou se é uma variação simplesmente da normalidade. Então, o teste de função do nervo óptico se chama campo visual, exame de campimetria ou exame de campo visual. Você vai colocar a cabeça numa cúpula e vão acender, você tem que olhar para frente e vão acendendo luzinhas na periferia e você vai apertando um botão cada vez que você enxerga uma luzinha daquelas. E aquilo vai mapeando a sensibilidade dos seus neurônios da periferia da retina até o centro. E aí você consegue determinar se o campo está normal, se o campo está diminuído, né? O glaucoma vai fazendo isso, ele vai diminuindo o campo visual até ficar um campo que a gente chama de campo tubular, você vê apenas um tubo na frente. Muito grave, mesmo enxergando às vezes no tubo 100% da letrinha pequenininha, você não tendo visão periférica, você não consegue nem andar. Uma doença muito grave, tá? A gente ainda não sabe como curar o glaucoma, mas a gente sabe como tratar o glaucoma. E aí vem uma coisa que todo mundo fala que é glaucoma, que é a tal da pressão do olho. Então, os colírios, né, que tratam o glaucoma, ou os procedimentos de tratamento do glaucoma são para diminuir a pressão que tem dentro do olho, tá? Que não tem nada a ver com a pressão do coração, tá? É um ambiente pressórico próprio, tá bom? Vocês têm que entender isso, quer dizer, pressão alta, eu tenho pressão alta, então eu vou ter glaucoma. Não, não tem nada a ver a pressão do sistema cardiovascular com a pressão intraocular. Mas o tratamento é isso. Mas o diagnóstico, muita gente e muitos oftalmologistas fazem diagnóstico de glaucoma apenas pela pressão. Isso está errado, tá, pessoal? Não é assim que faz diagnóstico. Então, se algum médico ou alguém fala, não, você tem pressão alta, você tem glaucoma, não é verdade. O exame que tem que ser feito é o exame de fundo de olho e o exame de campo visual, tá? E não pode parar de tratar nunca. É uma doença que nunca vai curar, então vai ter que tratar para sempre, tá bom? Qualquer dúvida, tuas ordens.